Não, tá aí. Não, Cris, acho que é outro, então. Tem umas pessoas aqui. Ah, e você tá aí, Cris. Já tá gravando, gente. Deixa eu ver aqui. Só um Só minutinho. que agora tem que ver o seguinte, o que que você vai compartilhar, né? PowerPoint? Tá. Ok. Agora não, peraí só um Não? minutinho. Agora não, Tá. primeiro vou me apresentar. Tá tudo certo aqui. Alô? Oi? Alguém está me escutando? Oi, estou te ouvindo, Jane. Ah, que bom. Só não estou te vendo. E Agora agora? estou te vendo. Nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas eu acredito que deve estar resolvido. Boa noite a todos. Quem quiser falar, pode deixar aberto. Oh, tá. Compartilha. Você vai lá. Do PowerPoint. Um é PDF e o outro é PowerPoint. Olá, boa noite. Todos me ouvem? Estão me ouvindo? Acho que isso, ótimo. Eu acho que então a gente pode começar, né, para não ficar tão, não, para a gente não alongar muito, né? Já começamos com um atraso, mas vamos lá. Bom, eu me chamo Jeane, moro aqui em Goianésia. Eu sou fonoaudióloga há 25 anos e há 12 anos eu trabalho como consultora em amamentação. E aqui na Doterra já fiz 2 anos que estou na Doterra como consultora. E é um prazer estar aqui com vocês para dividir um pouco do meu dia a dia, do meu trabalho que eu exerço aqui em Goianésia, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui uma tela, só um minutinho. Conseguem ver? Isso, agora sim. Tá, só um minutinho, deixa eu voltar as telas aqui. Isso, está no início. Bom, então nós vamos compartilhar hoje o pós-parto, e na verdade é a amamentação, e o uso dos óleos essenciais, certo? Bom, primeiro a gente vai ver aqui quais as características. Espera só um minutinho, deixa eu diminuir a tela aqui. Isso. Quais as características dos óleos essenciais? Então, primeiro, eles são de origem vegetal, 100% puros e naturais, altamente concentrados. Eu acho tão incrível isso, porque as pessoas, quando entram em contato com o óleo, elas ficam impressionadas com o poder de uma gota, né? Eu acho que todo mundo que é consultor aqui já passou por isso.
E se tiver alguém aqui dentro que ainda não experimentou, procure uma consultora perto de você, para você ser impactado também. Então, uma gota de óleo essencial, ele vai equivaler a mais ou menos 20 xícaras de chá da mesma planta. Então, é um poder bem grande, né? Eles são extremamente voláteis, então eles se dispersam com muita facilidade. Tem uma riqueza química, os óleos essenciais, então eles chegam a ter mais de 800 componentes químicos diferentes. Então, imagina você misturar pelo menos 2 tipos de óleos essenciais, você vai ter ali uma infinidade de componentes químicos, né? E eles podem ser extraídos de várias partes de uma planta, das sementes, das raízes, do caule, dos frutos, das flores, das folhas, cascas e também das resinas, né? O que os óleos essenciais podem fazer por nós? Primeiro, eu quero falar aqui que os óleos essenciais, eles são adaptogênicos, então eles vão se adaptar à necessidade real de uma pessoa naquele momento. Então, o que eles vão fazer? Eles reduzem um grau de inflamação no nosso organismo, então na nossa pele, nos músculos, em toda a parte sistêmica do nosso corpo, desde o fio do nosso cabelo até o dedinho lá na unha do nosso pé. Eles induzem e regulam toda a parte das glândulas, né, sebáceas do nosso organismo, ajudam no processo de desintoxicação da pele, aumentam a circulação sanguínea, linfática geral no nosso organismo, ajudam no fortalecimento dos nossos músculos, né? É muito bom usar óleo essencial para pré-treino. Quem já usou sabe como é que é. Eu uso todos os dias e acho maravilhoso. Eles também relaxam toda a nossa musculatura, ligamentos, né, tendões, reduzem os espasmos musculares, ajudam com efeito analgésico também, funcionam como antioxidantes, protegendo o nosso organismo dos radicais livres, possuem propriedades antibacterianas, antifúngicas, antivirais e equilibram o nosso sistema nervoso central, nosso sistema límbico. Eles tratam também de condições específicas da nossa pele, né? Como dermatites, acne, e vai por muitas outras coisas. Bom, vamos falar de pureza dos óleos essenciais. A doTERRA, ela é conhecida mundialmente e é a líder mundial de óleos essenciais devido à pureza dos óleos da doTERRA, né? Então, eles são altamente confiáveis, tanto é que é a única empresa de óleos essenciais que a Anvisa libera para fazer uso interno, mas não quer dizer que todos os óleos nós podemos usar internamente, tem as suas especificações, né? Então, os óleos da doTERRA, eles passam por mais de 60 testes de qualidades. Na verdade, esse número ele é até maior do que isso, porque esses testes eles são feitos desde o habitat natural da planta, onde é colhido ali a matéria-prima, no transporte e no envase do óleo essencial também. Então, acaba que isso triplica, né, esse valor aí. Então, eles são puros, são livres de germes, livres de metais pesados, de adulteração, livres de ingredientes sintéticos, de qualquer tipo de contaminantes, né? São ideais para o nosso consumo, então são bem seguros de usar. Igual eu falei, eles também são liberados pela Anvisa para fazer o uso interno, né? Mas como nós devemos usar os óleos essenciais? São 3 formas básicas de uso. O uso tópico, onde você vai aplicar ele na pele, em alguma região, né, específica. O uso aromático, que é através de um difusor, aquele que a gente liga na tomada, tem alguns que são próprios para carro e também que eles são... que funcionam, né, sem a bateria, no caso. E podemos usar também colar aromático,
até o nosso cabelo, ele funciona como um difusor. Eu amo passar óleo essencial no meu cabelo, fica bem perfumado. E o uso interno, como eu falei, né? Eu uso de ingestão também. Bom, e agora entrando aqui na parte da aromaterapia no pós-parto e na amamentação. Vamos lá ver como eles podem nos auxiliar no dia a dia, né? Nas pessoas que estão passando por essa condição. Deixa eu colocar todos aqui, porque aí a gente consegue ver melhor. Bom, vamos falar sobre as transformações emocionais. Primeiro, o pós-parto, ele mexe muito com a mulher, né? E não só com a mulher, mas com a família, de um modo geral. Mas a puérpera, que é a mulher que é chamada no pós-parto, né? Ela passa por inúmeras transformações. E uma dessas transformações são as emoções. O que acontece? Duas coisas principais aqui podem acontecer. O baby blues, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, e a depressão pós-parto. Isso acontece normalmente porque há uma queda muito brusca de hormônios logo depois do parto. Quando tira o bebê da barriga, o corpo entende e também passa por essa transformação pela falta dos hormônios, né? O estrogênio e a progesterona, eles caem muito. E vai acontecer essas transformações emocionais na mulher. Então, o baby blues tem algumas características: preocupação excessiva com a saúde do bebê, ansiedade, medo, nervosismo, dificuldade de concentração, cansaço, dificuldade de dormir, choro sem motivo. A mulher fica totalmente, é como se ela tivesse abalada por algo que aconteceu, né? Eu encontro muito mulheres assim, onde elas relatam que têm medo de perder o bebê, tem medo de ficar sem o bebê. Então, isso é causado por um déficit na parte hormonal. A depressão pós-parto, ela é um pouco mais séria. É como se fosse uma evolução do baby blues, né? Quando não é tratado. Então, é uma tristeza constante, um sentimento de culpa, autoestima baixa. Geralmente esse sentimento de culpa está ligado à mãe que ela acha que não consegue cuidar do bebê. Ela acha que todo mundo sabe, menos ela sabe. Ela se acha incapaz de cuidar do seu bebê, né? A autoestima fica baixa, há um desânimo e um cansaço extremo, pouco ou nenhum interesse pelo bebê. Tem muitas mães que pedem para tirar o bebê de perto delas. Incapacidade de cuidar de si mesmo e do filho, se sente totalmente incapaz, tem muito medo de ficar só e falta de apetite. Então, todas essas características, elas mexem muito com as mães. E automaticamente a família também acaba sendo abalada com tudo isso, né? Falta de prazer pelas coisas também, né? Por tudo que está fazendo, então ela não vê graça em nada. É como se o mundo dela ficasse preto e branco. Mas isso tudo por conta de uma baixa nos hormônios. Então, como que a aromaterapia pode auxiliar as mulheres, as puérperas, nesse sentido? Nós podemos usar esses óleos essenciais aqui: Serenity, lavanda, camomila romana, white orange, bergamota, frankincense. Então, de forma o quê? Aromática e de forma tópica, que eu coloquei aqui na sola dos pés. Por quê? Porque nós temos que tomar muitos cuidados por conta do bebê. Então, o bebê é uma criança que ainda ele está indefeso. Então, tanto é que todas as doses que nós vamos usar não pode nem ser exagerado. Tem que tomar muito cuidado. Então, vamos colocar um difusor quando a mãe não estiver junto com o bebê, no momento de descanso dela e relaxamento. Passar na sola dos pés, evitar de passar em lugares muito próximo ao pescoço, porque está próximo à mama, né? Para que o bebê não fique entrando tanto em contato assim. Então, os óleos essenciais nesse momento vão promover autoconfiança e coragem, relaxamento e equilíbrio nas emoções,
libera as culpas e inseguranças e ajuda a aceitar as mudanças repentinas. Porque imagina, a rotina dessa mãe, ela mudou completamente. Ela não se vê mais na rotina dela antes, tudo mudou. Então, os olhos nessa situação vão ajudar elas a enfrentar melhor essa fase, onde toda mulher passa. Só que ela tem que passar bem, com um bem-estar, né? E quanto às alterações, às transformações hormonais, os óleos também podem ajudar. O claricejo, o gerânio, o grapefruit. Então, por exemplo, igual eu falei, após o nascimento da mãe, ela passa por uma queda brusca desses hormônios, que tem muito em abundância na gestação por conta do bebê, para todo o desenvolvimento do bebê. Mas quando tira o bebê, esses hormônios caem. Então, ocorre também, além de tudo isso que eu falei, das emoções e da transformação hormonal, há uma queda de cabelo das mães, tem variação de humor, o desejo sexual ele cai também, né? Tudo por conta dessa baixa hormonal. Então, por exemplo, o gerânio e o claricejo, eles vão auxiliar no reequilíbrio de toda essa parte emocional e hormonal. Não quer dizer que o óleo essencial ele vai produzir o hormônio, ele não produz o hormônio, ele regula e equilibra todos os sintomas que pela falta do hormônio estão acontecendo, né? E ajudam também no processo de desinchar a mãe. Bom, falando agora sobre o pós-parto, de cuidados pessoais com essa mãe. Vamos pensar que no pós-parto pode ser uma cesariana ou pode ser um parto natural também, né? Então, por exemplo, as mães ficam inchadas, muito inchadas, as pernas, os pés. Então, nós podemos orientar elas a fazer os calda-pés, que vai desinflamar e tirar esse inchaço. Por exemplo, os calda-pés com lemongrass e o frankincense, ou a lavanda, né? Não precisa colocar todos eles, mas pode ir colocando um de cada vez também. E os calda-pés é excelente, excelente mesmo, porque ele ajuda na desintoxicação também, então vai desinflamar, né? A higiene íntima, para evitar infecções. Como seria essa higiene íntima? Junto com sabonete. Então, ela vai colocar melaleuca, pode colocar copaíba, ou pode fazer um spray tópico com melaleuca, frankincense, lavanda, por exemplo, e após a higienização com sabonete, jogar o spray topicamente, se for um parto normal, na região do períneo, né? E também na incisão cirúrgica. Ajuda muito na cicatrização. E dissipa também sentimentos de desânimo e desespero. O uso, por exemplo, do lemongrass, né? Fazendo um escalda-pés. Então, vai ajudar também nessa parte, colaborar, né? Na parte emocional. Agora, falando da parte da amamentação, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, não estou vendo aqui, mas pode levantar a mão, tá bom? Bom, a amamentação. Como pode ajudar? Toda mãe, no pós-parto, igual eu falei, ela passa por inúmeras transformações, né? E ela se sente muitas vezes culpada por não dar conta de amamentar. Ou então ela já vem com um sentimento de que, será que eu vou conseguir? Então, essa mãe precisa de uma ajuda profissional, de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, para que ela possa ter apoio no desejo dela. É toda mãe que quer amamentar? Não, não é toda mãe. E nós devemos respeitar a vontade dela também, né? Mas aquela mãe que quer amamentar, nós vamos fazer de tudo. Eu, como fono neonatal, por exemplo, falando no hospital onde eu trabalho, o pediatra, toda a equipe de enfermagem, o obstetra, né? E também é muito importante o incentivo e apoio e suporte da família. Então, é importante a mãe ela ter uma rede de apoio, desde a gestação, porque aí ela já vai se preparando, as pessoas que vão estar junto com ela
também vão se preparando para apoiar ela nessa decisão dela. Porque amamentar não é tão fácil assim, né? As pessoas falam, é instintivo, coloca o bebê, ele pega e mama. Não, mas não é assim. Não é tão simples assim, né? É um aprendizado, tanto para o bebê quanto para a mãe. Bom, e falando nas complicações da amamentação. Existem inúmeras complicações, mas eu coloquei algumas aqui. Então, vamos pensar em fissuras. A fissura é essa rachadorazinha que acontece, né, no mamilo, devido a uma pega incorreta do bebê. Essa pega não é só o motivo do bebê não saber pegar, são inúmeros fatores que vão influenciar nisso, né? Às vezes o bebê tem uma língua presa, ou ele não é muito bem posicionado na hora de amamentar e vai causar essa fissura mamilar. Então, quais óleos nós podemos usar? A gente tem que ficar atento também às permissões, o que é permitido usar durante a lactação também, né? A amamentação. Porque existem alguns óleos que não podem, então a gente vai ficar mais atento aos mesmos que são usados na gestação, incluindo mais alguns que a gente vai colocar aqui. Então, nós vamos usar, por exemplo, de forma tópica no mamilo, por exemplo, na areola e no mamilo, após o bebê amamentar. Então, é uma diluição a 1%, tá? Ou até menos. Não podemos exagerar também, tá? O que acontece? O óleo essencial, ele vai para o nosso sangue, certo? E o leite materno, ele contém sangue. Então, se a gente exagerar muito no uso do óleo, isso vai estar na corrente sanguínea e vai passar para o bebê, certo? Então, tem que ter bastante cuidado. Quem não sabe, não tem orientação, tem que procurar uma consultora, onde ela vai estar orientando da melhor forma possível. Então, aí pode usar para fissuras o cedaúde, o lavanda, o gerânio, eles são ótimos para cicatrização. Existem outros óleos, mas eu coloquei esses aqui, certo? Mastite é algo que acontece também com muita frequência, devido até mesmo a um engurgitamento e uma fissura, pode levar a desenvolver uma mastite, que é uma inflamação na mama, tá? E aí, nesse caso, a lavanda, camomila romana, patchouli, copaíba, que é super anti-inflamatório, pode ser usado de forma tópica, e de forma tópica na mama, tá? Aplicando na mama aí. Eu falei da gente aplicar o óleo essencial na areola e nos mamilos, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Para não exagerar, porque pode obstruir algum ducto, obstruir o poro no mamilo, tá? E as glândulas na areola, existem umas elevações que se chama glândula de Montgomery. Então, essas glândulas também não podem obstruir, tá? Porque senão pode virar um processo inflamatório também. Então, tem que ser com muita cautela e orientação. O engurgitamento é quando a mama enche, quando ela está muito cheia, muito entumecida. E muitas vezes a mãe não consegue amamentar, o bebê amamentar perfeitamente, porque a mama está muito cheia. A areola fica endurecida, dificulta a pega, levando a fissuras, né? Então, nesse caso, o peppermint e o jasmim podem ser usados. O peppermint é algo que tem que ser usado com cautela. Por exemplo, no engurgitamento está com muita produção de leite. E o peppermint, ele vai fazer uma ação aqui, onde ele pode até diminuir um pouquinho a produção de leite. Então, onde está tendo uma hipergalactia, que é muita produção de leite, ele pode ajudar nesse sentido, tá? Candidíase mamilar é uma outra coisa muito frequente que pode acontecer, que está ligado também acho que vocês já ouviram falar em sapinho na boca do bebê, né? Então, isso é fungo. Então, esse fungo desenvolve no peito da mãe, por algum motivo foi contaminado, ou a boca do bebê foi contaminada, e fica essa troca de fungo para lá e para cá, né? Então, nesse caso, a melaleuca e a lavanda também podem ser usadas para poder combater esse fungo, certo?
e atentar aos óleos permitidos na gestação de novo para as mães e para os bebês. Isso aqui a gente sempre tem que ficar de olho, tá? E a baixa produção, que é uma das carros-chefes, assim, uma das coisas que mais acontecem também é a baixa produção de leite. É lógico que, assim, ó, a mãe, ela passa por inúmeras dificuldades. Não é somente o óleo essencial que vai fazer o efeito de aumentar o leite de uma vez. Por exemplo, ela passa agora, ou ela inala e vai daqui 2 horas encher o peito. Não, porque depende de uma série de outros fatores também. Se o bebê está amamentando corretamente, esvaziando a mama da mãe, se essa pega está correta ou não, se a mãe está tendo uma boa nutrição, uma boa ingesta de água, né? Então, existem inúmeros fatores, porém, os óleos essenciais são muito bem-vindos e vão ajudar muito quando se faz da maneira correta. Então, por exemplo, o Claricege, ele vai diminuir muito a ansiedade e a produção de leite, ela está totalmente ligada ao nosso estado emocional, tá? Então, diminuir a ansiedade faz muito bem. Então, por exemplo, o Claricege e o lavanda, ele vai colaborar para isso. O manjericão, ele facilita a ejeção, a saída do leite. Então, é muito importante, né? Porque às vezes as mães reclamam assim, meu peito tá cheio, engurgitado, e o leite não sai. Tá preso o leite. Então, nesse caso, o manjericão é muito bem-vindo. O fênel, que é erva doce, né, estimula o aumento na produção, então ele vai aumentar efetivamente aqui o suprimento, né, do leite. O Citrus Bliss, eu gosto muito de usar ele, eu gosto muito de fazer assim, ó, quando eu vou atender a mãe que está com baixa produção. Eu pego um potinho de vidro, né, peço para a mãe, que eu atendo muito domicílio também, peço para a mãe pegar um potinho de vidro, a gente põe um chumacinho de algodão, e aí eu coloco lá o Citrus Bliss, o Claricege e o fênel, por exemplo. Ou o Citrus Bliss, o lavanda e o fênel. Ou o lavanda, o Citrus Bliss e o manjericão. Porque o Citrus Bliss, ele vai equilibrar, por ele ser um óleo cítrico, ele vai equilibrar muito a exaustão que a mãe tem. Ele vai equilibrar o humor da mãe. Vai trazer mais alegria também, né? Então, a gente precisa cuidar muito dessa questão aí também. Certo? E quero ver as dúvidas aqui, vamos ver se tem alguém que perguntou alguma coisa. Deixa eu voltar lá. Vamos ver aqui. A Cris falou que teve os dois. O que foi, Cris? Oi, gente, Pode boa falar? noite. Tá naquela tela, Jane, dos slides. Peraí um pouquinho, deixa eu tirar do... Isso, melhorou. Aí. Então, eu não sabia se era o Baby Blue, né, ou se era depressão pós-parto, porque foi logo após o nascimento, já nos primeiros dias, né? Eu tive todos os sintomas do Baby Blue, aí depois, quando eu já estava quase completando 2 meses, aí eu vi que era realmente depressão pós-parto. Aí que eu fui tratar, né? Mas só que na época eu não conhecia óleos essenciais, né? Eu fui psiquiatra. Então foi bem dolorido, sabe? Foi bem doloroso essa parte aí. Então, mas graças a Deus hoje tá superado, tá tudo bem. Essa princesa minha já tem quase 14 anos. Superou, superou bem. E essa é uma questão, Cris, muito importante, porque muitas mães chegam para mim, gente, você olha, é incrível, a gente fala, às vezes a pessoa não acredita. Um dia desse eu atendi uma mãe, e ela chegou com o peito bem cheio, não conseguia amamentar, estava todo machucado, já estava com 4 dias pós-parto, e aí ela estava muito nervosa e chorando o tempo inteiro. Eu fui acalmar ela, conversar com ela e tal. Aí eu falei assim, você está comendo alguma coisa, bebendo, né, se nutrindo? Aí ela falou, eu estou comendo sopa, porque me falaram que eu tenho que comer só sopa. Eu falei, não, você tem que comer aquele que você gosta.
o que você está acostumada a comer no seu dia a dia, né? Aí ela falou, ela abriu um olho bem grande e falou assim, eu posso comer arroz? Aí eu falei, pode comer arroz. Não, aí a hora que o marido dela chegou na sala, ela olhou para ele e falou assim, amor, eu posso comer arroz. Ela falou numa felicidade tão grande, gente, que você vê uma pequena coisa, né? E assim, mexe muito com a mãe, porque existem muitos mitos que vão mexendo muito com a mãe. Ela acha que nada pode. Então, você vê, então, assim, essa parte emocional, ela está totalmente ligada, né, à produção de leite também, e todo o desempenho da mãe aí, né? E muitas vezes os médicos, eles vão passar mesmo medicações fortes, que vão fazer a mãe dormir, vão fazer a mãe desligar, relaxar e desligar, né? Só que aí depois ela fica letárgica demais, ela não consegue cuidar do bebê. Então, o óleo essencial é muito bem-vindo, né? Porque ele não vai ter nenhum efeito colateral desses. Isso, a Elô falou que o gerânio ajuda muito nas emoções, sim, muito mesmo. Ela também teve bons relatos com o fênel, né? Para o aumento da produção do leite, isso. E assim, quando eu faço a porçãozinha mágica, né? Que as mães falam assim, que eu sou encantadora de bebês e de mães. Então, quando eu faço essa misturinha dos óleos e dou para elas, gente, é assim, ó, no máximo 48 horas a gente vê um efeito maravilhoso. Maravilhoso. E aí depois eu não indico usar mais que 4 dias. Por exemplo, o fênel, né? No caso, a erva doce. Porque senão pode descontrolar muito a produção do leite. Posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Quem tiver alguma pergunta? Aurora, Aurora. Ai, quero agradecer. Tudo bem? Boa tudo noite. bom? Boa noite. Eu quero agradecer porque, assim, eu tenho um contato com algumas mães, né? Mas, assim, nunca tinha tido uma explicação, assim, aula de milhões. Ai, que Gratidão bom. aí por compartilhar o seu conhecimento, né? Para mim é um outro leque, apesar de eu trabalho no hospital, mas, assim, é um outro leque que, nossa, muito bom a gente saber que tem alguém assim tão segura, né, de falar dos olhos, com experiência, e eu nunca não tinha tido contato ainda. Que bom poder participar da sua aula aí. Ai, que Parabéns, viu? bom. Que bom. Fico Parabéns. feliz em poder ajudar e estou à Depois disposição deixa também. seu. Você mexe com o Instagram para poder te seguir alguma coisa? Sim, sim. Deixa eu Depois escrever pede aqui. para a Cris passar isso, que aí eu vou te seguir lá, porque eu acho muito importante ter, né, dar uma estudada nos conteúdos aí. Se bem que isso Ai, assim, se eu sim. precisar de qualquer coisa, eu vou gritar, não vou me meter, não, porque é bem detalhado, né? Eu vi que é bem detalhado. Sim, esse aí é meu Instagram. Sim, tem Tá, muitos detalhes, mas eu estou à disposição, tá bom. certo? Obrigado, gratidão, gratidão aí por compartilhar muito conhecimento. E você falou com muita segurança, né? Você falou com muita segurança. E é um Sim, momento faz, bem delicado. faz parte do meu dia a dia isso, né? E assim, depois que eu conheci do Terra, eu vejo assim que eu tive muitos ganhos e minhas pacientes também tiveram muitos ganhos, sabe? E uma coisa muito importante é que os médicos do hospitais, toda a equipe médica, né, a equipe de saúde do hospital, eles têm aumentado a crença na aromaterapia. Então, assim, eu acho que isso aí é um ganho também maravilhoso, né? Então, eles já falam, olha a doutora dos olhinhos. E eu acho o máximo, né? Fico feliz da vida com isso. Que bom, obrigado, muito obrigado mesmo, obrigado mesmo. Foi, ó, aula de milhões, bora lá. Ai, obrigada, Aurora. Gratidão, viu, Cris? Bom, gente, então, alguém quer compartilhar mais algo? Acho que não, né? Olha, então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, tá? E quem vai para a convenção, nos veremos lá. Depois de amanhã estaremos juntas lá, né? Juntos, tá bom?
Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau, viu, gente? Tchau, tchau.